Olá, seja bem-vindo de volta. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, que é da união estável, e falar um pouco sobre quais são os elementos que caracterizam a união estável. Essa família, esse tipo de família que a gente viu que foi inaugurado aí pela Constituição Federal, mas que é uma família que já existia há muito tempo, né? Foi apenas reconhecida a sua existência pela Constituição Federal e depois ratificada ali pelo nosso Código Civil. Então vamos dar continuidade entendendo quais são os elementos que caracterizam essa união estável. Quando que eu sei que eu tenho uma união estável e que eu não tenho? Pois bem, o primeiro e o mais importante, elemento caracterizador da união estável é o objetivo de constituir família. Né? Enquanto a gente tem uma família com esse objetivo de constituição de família, a gente tem uma certeza de que é uma família. Né? Porque se eu tenho uma união de pessoas, né, seja lá de qual. Peraí, filhinha, papai tá gravando. Enquanto a gente tem uma união de pessoas, teletrabalho tem dessas coisas, né, pessoal? Mas enquanto a gente tem essa união, né, de pessoas com esse objetivo de constituir família, a gente consegue diferenciar, por exemplo, de uma união de pessoas que não querem ter filhos, de que não querem morar juntas, apenas querem se conhecer e quem sabe futuramente vir a se tornar uma família, né? Porque a gente tem que entender que existem relacionamentos que as pessoas querem simplesmente estar juntas, mas elas não querem ser consideradas pelo público ou por todo mundo como se fosse uma família. Tem até um trecho interessante aqui de um livro do Conrado Paulino, que fala justamente um pouco sobre como que é essa teoria da aparência. Né? O mestre Virgílio de Sá Pereira, olha só, prestem atenção, lá em 1959 ele falava sobre isso. Ele falava o seguinte: agora dizei-me, que é que vedes quando vedes um homem e uma mulher reunidos sobre o mesmo teto, em torno de um pequenino ser, que é o seu fruto do amor daquela família? Vereis uma família, pois passou por lá o juiz, né? Aí ele pergunta: passou por lá o juiz com a sua lei, ou passou o padre com o seu sacramento? O que isso importa? O acidente convencional não tem força para apagar o fato natural. O que o Messi queria dizer lá em 1959? Que basta a teoria da aparência. Se eu tenho uma aparência de duas pessoas que estão ali, que aparentam estar com o objetivo de constituir família, isso já basta como um dos elementos caracterizadores da união estável. Né? E isso foi confirmado, né, veja bem, anos depois, pela Constituição Federal e pelo Código Civil, que falam que união estável é aquela união duradoura, estável, com independente de coabitação, com o objetivo de constituir família. Né? Então ele fala expressamente com o objetivo de constituir família, e isso é muito importante para diferenciar de um namoro, por exemplo. O segundo requisito importante, a característica importante que fala a lei, é sobre a dualidade de sexos. Isso era realmente assim, era muito visível esse tipo de pensamento quando foi criado tanto a Constituição Federal, em 1988, como também o Código Civil, quando não eram reconhecidos aqueles relacionamentos de uniões homoafetivas, ou seja, de homem com homem ou mulher com mulher, por exemplo. Né? Então, para o legislador da época, só existia a união entre um homem e uma mulher. Né? A dualidade de sexos era importante para se configurar a união estável. Hoje a gente sabe que não é mais. Tanto o STF quanto o STJ já reconheceram diversas vezes que há essa possibilidade de ter duas pessoas do mesmo sexo tendo uma família, inclusive através de uma união estável e inclusive através de um casamento, conforme a gente viu já anteriormente nas nossas aulas. Então, aqui você fica sabendo então que apesar de estar escrito, né, dentro do conceito legal, que é um elemento caracterizador, na verdade a gente já considera que não é tanto assim, tá? A dualidade de sexos então deixa de ser um elemento caracterizador. Aqui também temos outro requisito, que é o da continuidade. A continuidade nada mais é do que ter um relacionamento sem interrupções. Sabe aquele relacionamento que vai e volta?
né, que passa lá um ano solteiro, aí depois volta com aquele namorinho, aí depois passa mais um tempo sozinho, ninguém sabe quando que aquele casal tá junto ou não. Pois é, esse tipo de relacionamento ele não é contínuo. E a gente, para ter essa caracterização da união estável, precisa que esse relacionamento seja contínuo, que não tenha essas pausas, essas interrupções. Eu não estou falando aqui, claro, daquele momento em que o casal briga, né, que fica ali brigado, passa uma semana ali, né, emburrado um lado para o outro. Às vezes um vai até para casa da mãe ou do pai, dos pais e ficar lá um tempo. Enfim, eu não estou falando disso, tá, pessoal? Eu estou falando daquele relacionamento que vai e volta várias vezes, que a pessoa aparece como solteira em determinada festa, né, e depois aparece junto. Esse tipo de relacionamento, ele não pode ser considerado uma união estável por falta da continuidade. Da mesma maneira, se fala da estabilidade. Estabilidade tem muito a ver com a continuidade também, então mas tem a ver também com relação ao prazo, né? Então, uma união, veja bem, uma união que dura 6 meses para você é uma união estável? Ou uma união de uma semana é uma união estável? E uma união de um ano? Olha, essas questões são muito difíceis da gente responder. De fato, não tem como a gente determinar um prazo específico. Olha, a partir daqui, de um determinado lapso temporal, você tem uma união estável, com certeza. Não, não tem como a gente fazer isso. Porque o caso concreto apresenta diversas nuances e diversas relevâncias que a gente precisa analisar antes de configurar realmente como uma união estável ou não. E a gente não consegue fazer isso só através do tempo. Então é importante que a gente tenha, claro, um tempo de consolidação daquele relacionamento, né? Ou seja, que traga ali uma estabilidade, um casal que passa pelos bons momentos e passa também pelos maus momentos. Isso traz uma estabilidade para o relacionamento e aí sim, analisando isso, a gente tem um relacionamento estável e atinge aí um dos requisitos da união convivencial ou união estável, tá bom? Então, a gente já falou sobre o objetivo de construir família, dualidade de sexos, continuidade e estabilidade. Outra questão que costumam falar bastante sobre elementos e requisitos da união estável é com relação à coabitação. É muito importante dizer que a coabitação já há muito tempo que ela não é considerada como um dever dentro da união estável, tá bom? Então, assim, se eu tiver um relacionamento estável, contínuo, duradouro, se eu tiver um relacionamento com o objetivo de constituir família, só que eu moro aqui e a minha convivente, né, a minha companheira mora em outro país, não tem problema, porque provavelmente a gente conversa muito pelos meios de comunicação, pelos meios tecnológicos, a gente tem até aí a sustentação de um novo tipo de direito, que é o iFamily, né, um novo tipo de desculpa de família, que é o iFamily, famílias virtuais. Então a gente está vivendo numa era em que a coabitação deixa de ser um requisito caracterizador, agora é um requisito meramente acidental, ou seja, se tiver... Bom, moram juntos? Bom, então é um forte indício de que há uma união estável, afinal, não é à toa que as pessoas se mudam para a mesma casa, né? Você pode ter ali uma república, né, em coabitação e não ser união estável, né? E você pode ter pessoas morando em lugares diferentes e realmente ser uma união estável. Então, de fato, há que se tomar um cuidado com o requisito da coabitação, que hoje não é mais, assim como a dualidade de sexos, não é mais considerado como um requisito forte da união estável. Outra coisa importante é que não haja impedimentos legais para se casar. A gente comentava sobre os impedimentos lá na aula que a gente falou sobre direito matrimonial, sobre o casamento, sobre a família matrimonial. E para você se casar, existem alguns requisitos que você tem que atender para você fazer, por exemplo, o seu processo de habilitação no cartório, que lá vão ser verificados os seus impedimentos legais. Você está se casando, por exemplo, com alguém que é da sua família até o 4º grau, se você tiver, é impedido. Então, você precisa verificar, no caso concreto, se há algum impedimento também com relação àqueles companheiros que estão ali convivendo em união estável. Então, analisar os impedimentos é importante, é um requisito fundamental. E agora a gente vai ver, além disso, a gente vai ver agora também no próximo vídeo, porque já deu aqui 10 minutos e demora para carregar. Então a gente vai ver agora, daqui a pouco, sobre como funciona a comunhão de bens dentro da união estável.